Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CDN que nos acompanham neste sábado, 12 de novembro de 2022. Está no ar o programa Análise, que tem a parceria de Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. E você já conhece o Clube Demais do Grupo Diário? Chegou o Clube Demais, o clube de vantagens exclusivo para assinantes do Diário nas modalidades impressa e também digital. Para ter acesso ao clube, o assinante precisa baixar o aplicativo do Grupo Diário ou acessar www.clubedemais.com.br e efetuar o cadastro para o primeiro acesso. Não é assinante ainda? Ligue para o 3213-7272 ou através do site do Diário na aba Assine. Por apenas R$ 15,48 mensais, o assinante pode usufruir de descontos que podem chegar a 100% em alguns estabelecimentos. Não perca tempo, venha ser demais. Na técnica do programa de hoje, Fernando Barcelos. E você pode acompanhar o programa Análise pela Rádio CDN 93.5 FM, pela TV Diário nos canais 26 e 526 da NET, ou então pelos players no nosso site e no nosso aplicativo. Também na próxima semana, este programa de hoje fica disponível no YouTube do Grupo Diário. E no programa de hoje, nós vamos tratar sobre os casos relatados de avistamentos de luzes nos céus aqui do estado. Para a gente aprofundar, então, neste tema, nós recebemos aqui no estúdio o diretor do Observatório de Astronomia Cosmos, o Hernan Mostágio, que também é diretor do Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência, ambos em Itaara, e ainda também é professor e historiador. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Bem, então, desde a madrugada, de sexta-feira, dia 4 de outubro, para o sábado, então, as tripulações de aeronaves vêm comunicando, o avistamento das luzes, não identificadas até então, no céu do Rio Grande do Sul. E o assunto tem repercutido, nos últimos dias, levantado diversas teorias, seriam seres interplanetários, porque é a explicação que primeiro vem à mente, ou a comunidade científica, tem uma outra explicação. Então, a gente vai começar a conversar com o professor para saber o que eles têm cogitado, explicar o que poderia ser esse fenômeno. Por favor, professor. Toda informação que é passada, ela é muito rapidamente ampliada, as informações. Então, isso pode acontecer muitas centenas de milhares de fake news. A princípio, nós temos um fenômeno muito interessante, relatado pelos pilotos, Após a sequência do relato dos pilotos, numa sequência de avistamentos, de vários pilotos, da Gol, da TAM, da Azul, nesta mesma sequência nós também temos vídeos, vários vídeos de populares, as pessoas em terra filmando os objetos voadores não identificados. O fato é que, quando você trabalha uma pesquisa como esta, você tem que ter, primeiro passo, uma imensa cautela e um imenso respeito com a sociedade. Nós não queremos ali criar um sensacionalismo, nós não queremos criar um embute, nós queremos falar a verdade, nós estamos em busca da verdade. Tanto é que o Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência, veja bem a termologia, ufologia, história, e ciência. A gente não tem um compromisso de provar vida extraterrestre. O nosso compromisso é contar as histórias curiosas, que está relacionado com a temática ufológica, como a suposta queda do disco voador em 47 lá nos Estados Unidos, o caso do famoso ET de Varginha e assim outros tantos casos, sem um compromisso de provar cientificamente esses relatos. O grande sucesso da instituição museu está na sua construção do conhecimento. O aluno entra no museu com o professor ou turista, vai passar pela seção da cosmologia, da evolução da vida, da paleontologia, da arqueologia, da astronomia e o último assunto, que é uma mera curiosidade, a seção da ufologia. Por que eu estou falando isso? Para as pessoas não confundir que nós do museu temos a obrigação de dizer que tudo que está nos céus é ET, o disco voador. E não é assim, não funciona assim. O nosso compromisso é a busca da verdade.
Por isso que o Observatório Cosmos é que é responsável em entrar em contato com a comunidade científica, fazer este intercâmbio com a comunidade científica, universidades públicas, universidades privadas, órgãos federais voltados à astronomia ou astrobiologia, no caso a Agência Espacial Brasileira é uma delas, para fazer o interlocutor, ou seja, nós conseguirmos debater esse assunto com essas instituições e, a partir desse debate, levar a público as possibilidades do que está acontecendo. Então, eu estou criando uma história de como funciona a instituição, museu e observatório. Sim. Pois não. Não, eu ia dizer, pedir agora para o Fernando, que está na técnica, colocar o vídeo na tela para gente, né? Que foi filmado, né, por um piloto que sobrevoava Porto Alegre, só para ilustrar, né, para quem está em casa nos acompanhando, pode ver ali o que o piloto e o que são essas luzes, né? Já devem ter visto, porque está repercutindo, mas pra gente ilustrar, né? Então, a luz aparece, pisca, some, aparece de novo. Isso, então né? Quer dizer que a pessoa fica olhando aquilo ali. A primeiro modo, realmente é muito impressionante. Eu me impressionei no início mesmo. Obrigada, Fernando, pela imagem. Você tem uma pessoa qualificada, um piloto, ele tem, apesar dos pilotos ter uma noção muito de astronomia, ter uma noção de meteorologia, que faz parte do quadro de formação de piloto comercial, eles não são obrigados a saber tudo, né? Vamos deixar bem claro isso aí. Então, para ele, aquela imagem foi surpresa. Antes, nós tínhamos somente os relatos dos pilotos, até que finalmente apareceu um vídeo mostrando a tal esferinha de luz. O mais curioso de tudo é que ela faz algumas, entre aspas, evoluções, né? Então, isso desperta curiosidade. Mas o que aconteceu em Porto Alegre que deu uma grande confusão e tornou-se um gigantesco fake news a nível de Brasil até fora do Brasil, né? Primeiramente, tem outros dois vídeos, que é o vídeo do aeroporto Salgado Filho e o vídeo do Guaíba Pôr do Sol. E naqueles dois vídeos também são impressionantes, porque o vídeo do Guaíba Pôr do Sol mostra dois objetos entrando na órbita planetária. Então alguém pegou esse vídeo do Guaíba Pôr do Sol, editou colocando o áudio dos pilotos. Olha que conspiração bem feita, né? E em cima desse áudio dos pilotos lançou isso na mídia e isso se espalhou em todo o Brasil e muitas outros canais de televisão divulgaram, também imprensa, jornais. A partir de um fato que aconteceu que intrigou, né? Intrigou, o piloto, que não era acostumado com aquilo ali, então repercutiu desse modo através de um vídeo editado. Editado que não teria nada a ver com o que o piloto viu. Aí começou existe um início da confusão toda, né? Nesse vídeo é muito claro e muito sem dúvida nenhuma, ali nós temos duas possibilidades. Ou a entrada de um lixo espacial, aqui eu trouxe um como exemplo, né? Uhum. Que entra dois fragmentos de lixo espacial entrando na órbita planetária, sofrendo uma queima no ponto de fusão, né? E geralmente essas peças grandes são feitas de titânio, então quando aquilo entra, a queima é alaranjada, muito característica daquele vídeo do Guaíba Pôr do Sol, tá? Dois, no caso. Ou poderia também ser dois meteoritos ferrosos, que nós trouxemos aqui, né? Dois exemplos. Claro que não pequenininho assim, uma rocha grande, que está lá, muito maior, que está entrando na estratosfera, sofre a queima da reentrada atmosférica e essa queima, por ser ferroso, daquela cor alaranjada. Então, e tem o rastro. Se quem a pessoa olhar um vídeo com muita atenção, ampliar ou passar o vídeo para HD, tu vê perfeitamente o rastro de queima. Então, hipoteticamente, ali não tem nada a ver com o fenômeno aéreo identificado. A confusão nesse ponto, aí que está o ponto, foi que a pessoa editou o vídeo colocando o áudio dos pilotos. E isso, evidentemente, repercutiu. Mas, claro, virou uma gigantesca fake news. O outro vídeo que nós temos ali, o segundo vídeo também foi lançado, também foi editado, mostra o aeroporto Salgado Filho, e aquela câmera mostra um objeto em ascensão e piscante. Ali a charada é muito fácil de matar, é um avião. Então esses dois vídeos foi que criou a grande conflito de informação. Posterior a esses dois vídeos, e junto com toda essa mescla de situação, populares, as pessoas começaram a gravar muitas luzes nos céus. Porque ou de outros momentos. De outro momento. Isso, o cara lá em Torres que gravou também vídeo. Ali em Pelotas, um cidadão fez vários vídeos também. Porque... E outros lugares também do mundo, né? E outros lugares do mundo também, né? Argentina foi filmado, que hoje descobrimos que... Não vou falar agora o que tem na Argentina. O que são na Argentina? Os 100 objetos vistos na Argentina recentemente também. Tudo isto
chamou a atenção dos populares. A pessoa que não está acostumada com os fenômenos naturais, ou meteorológicos, ou astronômicos, como o lixo espacial ou meteorito, é natural que confunda assim, não tem obrigação de saber também, né? Não é a função dela. Então isso foi lançado nas redes sociais. Tanto é que, se eu não me engano, eu recebi mais de 15 vídeos aqui do estado, né? Tem um vídeo ali do rapaz, acho que é Torres mesmo, Torres, né? foi em Torres, o rapaz está emocionado ao ver aquilo ali, né? Ele nunca tinha visto, né, aquela situação, primeira vez e tal. Mas aquilo ali tem já uma explicação bem plausível, né? O vídeo do aeroporto ainda é intrigante. Mas esse vídeo vamos falar depois. Tá, certo. Ele é intrigante por quê? Porque tá ali o piloto, tá ali o objeto na frente do piloto, aparentemente bem próximo ao piloto, né? Que é este vídeo que a gente mostrou que vocês mostraram aí, agora. Que inclusive mostra o objeto sobre os céus de Porto Alegre. A torre de controle não observa o fenômeno, não tem nada ali na torre de controles, então tu criou um baita de um problemão. E, professor, e também para explicar para quem está em casa o que é um OVNI, porque muitas pessoas associam que o OVNI é um disco voador, né? Isso. Vamos dizer assim. Mas não, então gostaria que o senhor explicasse o que é um OVNI, o que significa o OVNI. O estudo dos objetos voadores identificados, quando está nos céus, né, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, um OVNI, como a própria terminologia diz, objeto voador não identificado. Esse lixo espacial, quando estava lá na reentrada atmosférica, era um OVNI. Caiu lá em Birubá, em 1993, a pessoa se apavorou vendo aquela bola de fogo, né? E hoje sabemos que não é um OVNI, né? Após ter caído, Após ter caído, foi feito um estudo, fez uma análise e tudo mais, né? O senhor, inclusive, sabe, né, de onde veio, porque tem um número. E isso tem uma aí. numeração aqui, entramos em contato com a NASA na época, e a partir da numeração, né, a NASA nos diz, esse é o satélite tal, né, que não tem nada a ver com coisa de outro mundo, né? Então, veja bem, o objeto voador não identificado, ele é, a princípio, não identificado pela altitude que ele está e pelos vários eventos que ele sofre na atmosfera. Poderia ser também o que? Uma nuvem lenticular, tem nuvens em formato de disco, e muitas pessoas confundem também, né? Até uma nuvem pode ser confundida, né? Os drones, é muito fácil os drones. Esses dias um rapaz me ligou em Santa Maria, uma coisa incrível no céu, Santa Maria, vai pra lá, vai pra cá, volta pra cá, vai pra lá e volta, vai pra cá. E eu tô filmando isso aqui, eu digo, tu tá filmando o drone operacional da base aérea, né? O VANT, né? Então quer dizer que vamos ter cuidado com isso aí. Então requer uma cautela para nós chegar até na possibilidade do inusitado. Primeiro trabalhamos com a possibilidade do cotidiano, do que tem a meteorologia para dizer, o que tem a física para dizer, o que tem a ciência para dizer em si, né? Como não é, né, um tema que é habitual, né, para as pessoas de modo geral, e na escola também não existe assim nada específico. Isso. Se vê de modo genérico, assim, como genérico. um todo, né, os fenômenos. Quando né? tu falaste na escola, é um detalhe muito importante que nós deixamos claro para o nosso aluno. Eu não quero que um aluno que está nos visitando, de 5º ano, 6º ano, ensino médio, graduação, pós-graduação, mas principalmente os pequenos, eu não quero que eles saiam com esse pensamento equivocado e errôneo, que tudo que está no céu é o disco voador, o ET, coisa e tal. Muito pelo contrário, nós temos que buscar uma pesquisa científica muito bem fundamentada. E veja bem, não é ufólogos que vão dar essa resposta. Ufólogos colaboram no sentido de fazer a coleta de dados, vamos assim dizer. A pesquisa bem fundamentada exige a ciência e não a ufologia. A ufologia não é uma ciência, ela é uma pseudociência. Então, o ufólogo consegue fazer o levantamento, buscar informação e deveria ter por obrigação levar numa instituição científica, ou uma base aérea, ou um astrônomo, um astrofísico, para nos dar uma luz isso aí, não o ufólogo que muitas das vezes não tem nenhuma dessas qualificações, tentar buscar uma resposta naquilo que ele achou, o achismo, né? Então aí se gera-se um conflito muito grande e esse conflito torna-se até um conflito sociológico, porque as pessoas querem acreditar no ET e ficam frustradas. Não é o ET, entendeu? Falar nisso, eu vi um ET aqui na entrada da emissora, né? Sim, agora apareceu um ET aqui. Um extraterrestre. Um extraterrestre, né? Olha, muito legal, muito boa sacada, né? Bela sacada de marketing. Me fez lembrar lá Roswell, né? Onde tem o Museu de Roswell, e me fez lembrar o Museu de Ufologia aqui em Taara.
gozado no campo do pensamento do ser humano, que tem algumas que querem resposta imediata. Não, tu tens que me dar essa resposta. E não funciona assim, você ter que dar a resposta. Você tem que buscar informações que outras fontes. Também, né? justamente, de outras pesquisas, de outras pessoas que estudam. Que estudam, né? Que fazem um comparativo e tudo mais. Se você está buscando uma ufologia com metodologia séria, você vai buscar a ciência, sim. Agora, se o pesquisador da ufologia... Não, isso aqui é uma luz, mas é uma inteligência. Como é que ele sabe que é uma inteligência aquilo ali? Pô, o cara tirou, jogou ao alto, bum, joguei. É uma inteligência. Não. Sim, professor, também eu li em alguns lugares que cogitou-se também a hipótese de ser um holofote, né? Isto, ou até as próprias, algumas canetas laser. Canetas laser, existem, isto. Bem mais potentes. Bem mais potente, né? exatamente. Nós pensávamos no início, até se tem um grande evento lá ocorrendo na Serra Gaúcha, né? A qual lá tem vários canhões de luz de altíssima potência. E pensamos que poderia ser um facho desses canhões de luz, né? Porque aconteceu um fato curioso que eu vou narrar em um minuto aqui em Santa Maria. O meu amigo Fernando Ramos, deve ser conhecido aqui da emissora, aposentado da RBS. Um dia o Fernando, né, Fernando? Né? Um dia o Fernando, de madrugada, 3 da manhã, me acordou. Hernan, olha pro céu, tem umas nuvens lá, e em volta das nuvens um objeto fazendo piruetas, coisa e tal. Eu saio correndo, vou pra sacada do prédio ali no centro da cidade. E eu fiquei impressionado, né? Até então, estou falando anos atrás. Até então não sabia se tanto de canhões de luz em relação a isso. Era uma tecnologia que estava chegando. Chegando, né? Então o Fernando Ramos me acordou às 3 da manhã para ver os canhões de luz que nós achávamos que eram OVNI. Então é fácil você confundir, né? Mas nós pensávamos que era, depois falando com o CEO da empresa, né? Foi desassociado, foi descaracterizado. Então você trabalha por etapas, né? Calmo, tranquilo, buscando até a fonte final. Eliminando as possibilidades. Eliminando as possibilidades. Assim. Poderia ser uma possibilidade do inusitado? Claro que poderia. O universo provavelmente está repleto de vida, mas até então parece não ser uma possibilidade do inusitado. Né? Não podemos descartar. Hoje a própria astrofísica, a astrobiologia, né? Esses grandes cientistas do mundo inteiro não descartam essas possibilidades. A própria NASA agora formou uma comissão de 16 cientistas independentes para estudar os fenômenos aeroidentificados. Inclusive, um desses fenômenos está sendo estudado de Santa Maria e vai ser estudado pela NASA, que nós solicitamos a um cientista da NASA. Então, essa flexibilidade existe hoje, porque tu tem mais acesso à informação, mais acesso a esses pesquisadores, mais acesso às pessoas que estão qualificadas. Mais um exemplo. Lá em Poaçu, Santa Catarina, tem aparecido uns desenhos em plantações. Sim, aquilo está intrigando todo mundo e percutiu todo o Brasil. Aqui no próprio estado, né, em anos anteriores também tivemos. Aí, o que eu solicitei? Nós, né, encaminhamos o vídeo, a imagem, a fotografia para a Agência Espacial Brasileira, através do Dr. Carlos Moura, presidente da Agência Espacial Brasileira, e ele abriu um protocolo de intenção para nós fazer uma pesquisa baseada nos satélites. Quem sabe lá o satélite vai pegar, num determinado momento, alguém começando a fazer, ou carros ali, ou pessoas, que esse satélite de altíssima definição vê a placa de um carro, vê detalhes, tá? Está sendo estudado ainda, tem gente me cobrando agora. Já faz um mês, não saiu nada. Não depende de mim, depende da Agência Espacial Brasileira. Até mesmo porque também não se sabe o momento que começou a ser feito. Exatamente. Se soubesse, era mais fácil de fazer a busca. Era mais fácil fazer a busca. Então hoje nós temos recursos a partir da ciência para tentar dar uma resposta para essa questão do fenômeno. Aqui nós tivemos no Rio Grande do Sul, há muitos anos atrás, lá em Sobradinho. Eu até me lembro de estar fazendo uma palestra em Santa Cruz do Sul, num colégio, uma astronomia na escola, um projeto que nós temos. E aí a Zero Hora me ligou e eu fui lá para conhecer o tal do desenho em Sobradinho. E era muito tosco, E simplesmente nunca mais teve desenhos em plantações no Rio Grande do Sul. Talvez se eu morasse lá em Santa Catarina não teria também, né? Porque isso tudo foge àquela lógica primária de ser algo feito por alguém, né? Será que o extraterrestre, que é tão capacitado, tão inteligente, sai de uma estrela, chega aqui no nosso sistema planetário, cai no planeta Terra e vai aqui fazer, pessoal, tô desenhando aqui um enigma para vocês. Pô, são 30, 40 anos de desenhos enigmáticos, porque os caras nós estamos aqui, vou falar com vocês no
no celular, no Instagram, vão fazer um holograma nos céus, né? Bom, hoje os drones fazem desenhos lindíssimos nos céus, né? Ou vão fazer um desenho em plantação, na plantação de arroz, quando está lá numa olhadinha ainda no... Aí a coisa já muda de contexto. Mas por que na plantação de cereal? Porque é mais fácil do ser humano fazer isso aí, entendeu? Sim. Então essas imensas possibilidades do extraterrestre, elas têm que ser analisadas e algumas têm que ser descartadas. Não podem ser descartadas de imediato, como o senhor explicou. Primeiro se analisa, se estuda, se troca opiniões e conceitos, né, e teorias com todas as pessoas da comunidade científica que estudam esses fenômenos, antes de dar um veredito sobre o que é de fato, né, professor? Eu gostaria também, antes da gente encerrar o bloco, que o senhor, o Fernando agora vai dar o foco ali são meteoros que o senhor trouxe? Fragmentos meteoríticos. Meteorito, né? Então aqui nós temos o meteorito de Chelyabinsk, né? A pedra foi enorme, caiu lá em Chelyabinsk, na Rússia, e recebemos uma amostra dessa pedra, tá aqui, né? Meteorito ferroso. Caiu num lago congelado, né? Ele entrou na alta atmosfera, uma bola de fogo gigantesca que queimou até centenas de pessoas, né? Pela radiação. Os russos até tinham a suposição que poderia ser uma bomba dos Estados Unidos naquela época, foi em 2013. E aquilo caiu num lago congelado, que a foto de fundo é o lago congelado. Esse outro aqui é o meteorito da Meteor Cratera do Arizona, onde abriu um buraco gigantesco lá, 50 mil anos atrás, né, que lá não existia a humanidade ainda, mas imagina um negócio chegando ali, caindo, realmente assustador. E todos os dias está caindo meteoros na Terra. Está caindo de manhã, de tarde, não interessa. A todo momento estão caindo meteoros na Terra, né? Esses dois casos aí. A gente seguidamente também conversa com o Fabrício Couvero, né? Que também. Que eu gostaria que estivesse aqui, porque ele trabalha muito. Eu enchi muito o saco do Fabrício. O Fabrício me ajuda nisso. Né, isso, programa, mas em virtude dos compromissos da agenda dele, não né? Pôde, né, participar. Ele desenvolve um belíssimo trabalho muito também, trabalho, né? através do bate-papo astronômico, né? O Fabrício me introduziu na astronomia, né? Os primeiros telescópios que eu adquiri foi do Fabrício Couvero, né? Ele era bem gurizão na época, já faz uns 20 anos isso aí, tô ficando velho já. E o Fabrício, olha, né, tem telescópio, tá? Então eu adquiri o telescópio Fabrício e ele me introduziu na astronomia, né? E o Fabrício, então, seguido, né, ele envia, né, materiais, informações pra gente com imagens, quando vai ser mais propício às chuvas de meteoros, né, nos traz também explicações, é nosso parceiro aqui pra gente. E é muito importante ter essas pessoas, porque essas pessoas sabem fazer a diferença. Eu acho que o momento de hoje não é o momento de ter conflito com ninguém. Eu fico muito chateado a ver uma ufologia brasileira estar eternamente conflitante, brigas, disputas, que nada mais são egos, né? Eu sou melhor que tu, eu tenho resposta para isso, eu acho que é isso, né? Não as coisas não funcionam assim. Hoje tem que ter um diálogo para você tentar buscar uma resposta pelo campo da ciência. Como eu disse, não vai ser o ufólogo que vai dar uma resposta para um fenômeno atípico. Vai ser o ufólogo, pode abrir o caminho, ser curioso, buscar informação, mas destinar a ciência para fazer isso aí. É isso que nós fizemos. Não é o museu que busca uma resposta. Quem vai buscar uma resposta é o Observatório Astronômico, que vai solicitar instituições mais qualificadas, né? Porque o nosso observatório ele é didático, ele é educativo, ele é para o visitante olhar a Lua, olhar um planeta, uma galáxia. Para popularizar também o conhecimento desses fenômenos. Exatamente. Né? Para não ficar só no campo da especulação. Da especulação, perfeitamente. Professor, nós vamos agora para um breve intervalo. Tá? O programa Análise já retorna. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região.
Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Quer elevar a sua autoestima? Chegou em Santa Maria a Clínica Estética Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. A clínica conta com atendimento especializado, que se destaca pela qualidade e sensibilidade com cada cliente. Oferece procedimentos não invasivos, como botox, ácido hialurônico, fios de sustentação, bioestimuladores de colágeno e lipo de papada. Agende uma avaliação e descubra qual o tratamento ideal para a sua pele. Na Rua Marechal Floriano Peixoto, 1357. Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. Centro de referência em saúde no interior do Rio Grande do Sul. Uma estrutura que integra o Hospital Astrogildo de Azevedo, a Policlínica Provedor Wilson Aita e o Hospital Alcides Brum, reunindo uma equipe multiprofissional e equipamentos de tecnologia de ponta para ser referência em múltiplas especialidades. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado, 12 de novembro de 2022. O Análise tem a parceria de Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. E o Diário tem uma novidade para quem está acompanhando o Mundial: a promoção Você Campeão da Copa. Hoje, o Diário publicou em sua edição impressa a tabela do concurso Você Campeão da Copa, para preencher. O leitor que acertar o nome da seleção que vencerá a Copa de 2022 e mais times corretos que estarão nas finais, semi, quartas e oitavas de final, ganhará um presentão para lá de especial, com camisa oficial da seleção, Copa Stanley e muito mais. Então, adquira o Diário hoje nas bancas, leia o regulamento completo e participe. Mas atenção, você tem que preencher e entregar a tabela até o dia 2 de dezembro na sede do Diário em Camobi ou então na loja do Diário que fica no Elegância Center Shop. Parceria comercial de Açaí Concept, Combat Militar e Aventura, Goods e Cookie, Nicola Motos e Fercom, um projeto do Grupo Diário. E nós seguimos conversando com o professor Hernan Mostacho, que estávamos então no bloco anterior falando sobre o avistamento das luzes, que tem intrigado a população e também, claro, a comunidade científica, que vem estudado e analisado todas as possibilidades, E parece que já chegaram no consenso, o professor Hernan vai nos trazer isso em primeira mão. Em primeira mão, em primeira mão. Antes disso, para deixar vocês curiosos, nós vamos falar um pouquinho sobre o Museu de Ufologia. Ele vai nos explicar como que funciona, também sobre o observatório. Então, professor, por favor, explique-nos, quem tem interesse e curiosidade em ir conhecer como funciona. Primeiro, o Museu de Ufologia, História e Ciência nasceu uma proposta de nós rever a ufologia brasileira, da maneira como ela era abordada, Aquele velho questionamento que tudo que está nos céus está relacionado ao ET disco voador, e as coisas não funcionam assim. Hoje estamos vivendo no mundo high-tech, de altíssima tecnologia, então as pessoas têm muito mais acesso às informações, Então nós temos que também modernizar muito a ufologia, Avançar muito e fazer esse caminho ser trilhado junto com a ciência. Não tem como fugir da ciência, Até que muitos fenômenos estranhos não identificados no passado pela ufologia, hoje nós sabemos que são coisas bem conhecidas
que não eram nada relacionado com a vida extraterrestre. O fato é que o museu nasceu com uma proposta educativa, totalmente voltada para a educação, porque é um museu, em primeiro lugar. Desde quando que existe 2001, né, no dia 24 de junho, Dia Mundial dos Discos Voadores, nós inauguramos o museu, com a proposta educativa pedagógica. Então, por isso que dentro do museu, o nosso turista, o aluno, o professor, o visitante, enfim, ele vai passar por uma construção do conhecimento. Vamos falar da história, origem e formação do universo, vamos falar sobre a evolução da vida do planeta Terra. Nós temos uma maquete muito bonita com todas as eras geológicas, períodos geológicos que os professores adoram. E também nós temos algo muito diferencial, que é a metodologia de apresentação. Tem som, tem luz, tem cênica, tem teatro. É uma mescla, é um festival, um mini festival para cada apresentação da escola que nos visitam. Por isso que a nossa agenda é cheia, é lotada. Só paramos, infelizmente, no período da pandemia, né? Uma questão muito importante, né? Dessa coisa que estava aí, a pandemia. E funciona por agendamento? Funciona por agendamentos, né? Nós temos, assim, para as escolas, né? O telefone é 991-790096, 55 991-790096. Para o turista também esse mesmo número, aí você faz agendamento prévio. Para as escolas é todos os dias do ano letivo, manhã, tarde e noite, né? Tanto visita ao museu quanto a observação astronômica, que nós queremos trazer para o interior do Rio Grande do Sul, para a região central do Rio Grande do Sul, o famoso turismo astronômico, que é muito comum lá em Minas Gerais, São Paulo, né? No Chile, no Atacama fazem muito turismo astronômico. É um novo conceito. O turismo tem que agregar valores, né? Quanto mais gente aqui, mais flui a economia da nossa região. Isso é muito importante para todos nós. Então, dentro dessas duas modalidades, o Museu de Ufologia e o Observatório de Astronomia, nós conseguimos ter um atrativo gigantesco de escolas e de turista também. O agendamento é feito por esse telefone, como eu já falei, né? 55991-790096. E também pode ser feito pelo nosso Instagram. A pessoa entra no Instagram, né? O Museu de Ufologia, e pode fazer a sua solicitação ao museu. Todas as visitas são guiadas, orientadas, né? Tem a visita turística, que é diferencial da visita educativa, né? E a visita educativa, ela se propõe a falar com a linguagem desde o aluno da pré-escola até o aluno de graduação e pós-graduação. Então nós temos adequado àquele grupo de visitante que está participando da visita, né? E tornou-se um sucesso, né? Recebem gente de fora também? Do mundo inteiro, né? 21 anos, né? Vivemos num país onde a educação e a cultura não tem lá esse grande valor que deveria ter, né? Mas estamos conseguindo, né, fazer algo assim aventureiro, né? O local lá na época tinha poucas casas, né? Fica 500 metros afastado. Agora temos o calçamento que está chegando, que vai ser um grande facilitador para os ônibus que nos visitam, né? Hoje mesmo de manhã eu estava com 3 excursão, né? Então, aquela loucura, aquela gurizada, aquela farra toda, porque você faz a visita guiada tentando trabalhar com a mente do adolescente sobre as possibilidades do universo. Falar de estrelas gigantes, falar de meteorito, dar na mão um lixo espacial para o aluno tocar, dar na mão um cocô de dinossauro, né? O nosso representante da parte de paleontologia, o Dr. Cabreira, muito famoso também, né? Sim. Então, nós agregamos todos esses valores, porque para você entender o fora da Terra, você tem que entender quem você é, as suas origens químicas, biológicas, evolutivas. Também, né? Para ir despertando a curiosidade, muitas vezes, dos pequenos, né? Perfeitamente, sobre o assunto, perfeitamente. Não é uma área que desperta curiosidade, sim, mas é uma área também difícil de estudo, né? Exato. Tem muitos cálculos, muitas contas que envolvem, né? E às vezes o pessoal acha que é uma coisa simples, que vai ali e analisa. Então acaba muitas vezes não se aprofundando, por isso fica na superficialidade, né, professor? O museu, ele é o interlocutor das universidades, ele faz aquela ponte. O pesquisador, o cientista faz a pesquisa, o museu divulga a pesquisa para a sociedade, né? Os museus têm esse papel, né? A educação informal baseada num cunho científico. E a parte do observatório ali, como que funciona? Ele é lindo. O observatório tem 3 andares, uma cúpula de 6 metros de diâmetro, automática, robotizada. Né, tem rochas meteóricas, tem lixo espacial, tem o macacão espacial de treinamento da Flytech, empresa que fez os macacões astronauta brasileiro, né? Tem lá vários acervos do Marcos Pontes, toda hora que ele pode ir, não, eu tô te mandando isso aqui, né? Manda agora esse bi também do Marcos Palhares, que é outro, não é Marcos Palhares, é Palhares, mas não lembro o primeiro nome, que é outro rapaz também
foi um astronauta, né, que nosso, ele mandou um livro autografado dele, tem o texto no livro dele, inclusive, e vem os artistas também, né? Serra Ramalho inaugurou o museu em 2001, depois teve algumas vezes em off, né, para não despertar muito, né? Hoje nós temos nosso lounge, que é um reservado lá atrás do museu, que é só para os artistas que nos visitam, né? O Fabrício Carpinejar, nós estamos no livro dele, Beleza do Interior, né? Ele romanceou a visita ao museu, aquele jeito doido dele, né? Ei, professor, e no caso, assim, por exemplo, a agenda, então, faz o agendamento do Prévio. observatório prévio, e além desses itens, é possível também observar o espaço a partir dali? Isso, nós temos tanto visita ao observatório diurna ou a visita ao observatório noturna para olhar a Lua, o planeta, né? E a gente adequa a escola ou o visitante quando tem lua, quando tem um planeta, para poder fazer as observações. Algum evento no céu, né? E é uma coisa... Isso aí, agradeço muito ao Fabrício, né? Quem me introduziu essa astronomia, né? Foi o Fabrício Covero, né? Foi o telescópio dele, que eu circulava pelo Rio Grande do Sul todo, com o projeto Astronomia na Escola, que me incentivou. Esse rapaz, era um guri na época, chegou lá no museu, encantado por telescópio, construtor de telescópio, eu digo, poxa, esse cara aí é o cara que está no caminho certo, né? Tô falando isso há 20 anos atrás, né? Então, e o Fabrício, ele é autodidata, né? Ele é autodidata, né? E é maravilhoso isso, né? Porque não deixa de ser um cientista também. Ele não tem só a formação acadêmica de uma área da astronomia, mas a formação técnica dele é muito importante, entendeu? Porque eu acho que toda pessoa que é curiosa, ela não deixa de ser um pouco de cientista também, né? Que fique isso também, né? Para quem está nos ouvindo às vezes acontece essas questões que viralizam, né? Infelizmente com fake news, mas muitas vezes é o que impulsiona. O evento é o que impulsiona, né? A curiosidade, quando vê uma criança que está presenciando isso, desperta a curiosidade. Desperta a curiosidade, e exatamente. Vai atrás, né, professor? E os valores dos ingressos para... O ingresso para turista, né, de final de semana, sábado e domingo, sempre no primeiro e segundo final de semana do mês, que nós abrimos para turista. A agenda da escola é todo ano letivo. É R$15 para estudante e idoso. E para adulto é R$30. E criança até os 6 anos não paga o ingresso, né? É muito baratinho pela qualidade que vai ter lá dentro, pelo tudo, a vivência que o turista vai ter lá junto com a gente. Certo. Se você botar lá no Google Maps, né? Nossa estrelinha lá tá 4.6, né? E só elogios de professores, turista, visitante, né? Parabéns, professor, pelo trabalho felizes. Realizado lá e por levar esse conhecimento também, né? Disseminar essa parte também científica e não só especulativa. Não só especulativa. Né, e alavancar o turismo, né? O que nós precisamos? Alavancar o turismo regional, né? Agora fomos reconhecidos nacionalmente lá no Congresso Nacional, alguns meses atrás, no dia 24 de junho, dia do aniversário do museu. Lá no Congresso, o Observatório foi citado no Congresso Nacional. Então, nós temos uma representatividade que o mundo está vendo nós aqui. Que comprova, né, o profissionalismo. Exato. Também. Tanto que o senhor agora, com esses fenômenos, está muito mais requisitadíssimo, né? Bastante, no meio também da imprensa, né? E, sim. Que onde né, divulgado também toda essa avaliação que está se fazendo para desvendar, então, esse fenômeno que o senhor já vai nos contar, mas sempre, né? Buscando o caminho da ciência, nunca fugindo da ciência, né? Sim. O sobrenatural é maravilhoso, o inusitado é maravilhoso, Pode ser? Pode. Exato, né? Então temos no campo das possibilidades. Nós vamos então, professor, trazer uma foto, o Fernando vai colocar na tela, do vídeo que o senhor citou no primeiro bloco, gravado no aeroporto Salgado Filho, né? Aí o senhor vai nos explicar agora, enquanto fica a foto na tela, para quem nos acompanha na TV e depois no YouTube Essa também. é a imagem que nós tiramos do vídeo, que é uma das contraditórios, né? Você vê ali, né? Nós marcamos com 2 esferas amarelas, né? Que ali é nitidamente claro a reentrada de um lixo espacial ou um meteorito na órbita planetária. Até é muito curioso isso, que teve pessoas que debateram comigo, mas não pode ser lixo espacial, isso não é lixo espacial. Eu digo, olha, eu também gostaria que não fosse. Eu não posso enganar ninguém, nós não temos esse objetivo de enganar ninguém. Tá ali, tem a reentrada, tem o... É feito todo um cálculo todo também um estudo, da velocidade claro, do sim. que aparece, né? Não é chegar, olhou, tu vai pensar, analisar, vai discutir com outros colaboradores, né?
Eu, como falei, eu discuti muito com o Fabrício Covra a questão, o que é isso, Fabrício? Me orienta isso. Isso eu não sei, olha, mas a altitude, o piloto tá vendo isso desse jeito, o quê? Mas tem certeza, Fabrício, tá certo? A gente faz o debate, né? Mas a gente não pode dar informação, porque a sociedade gaúcha está querendo uma resposta. Mundial agora também, e mundial, né? A CDN vai ser a primeira a dar resposta, né? A Globo já me pediu a resposta, o Portal G me pediu a resposta, a SBT, Bandeirantes, a Record. A resposta eu vou dar hoje para vocês, né? Depois os demais aí pegam durante a semana, né? Sim. Isso tudo foi naquele debate, né? O Abramon colaborou muito, né? O Fabrício, que faz parte da Abramon, né? Então ele dizia, olha, né? É assim, assim, assado, né? Vamos caminhar por esse caminho, entendeu? Vamos pensar assim, né? Porque quando você está numa pesquisa como essa, você tem que se comportar com a pessoa leiga também, né? Fazer todos os questionamentos que uma criança faz, né? E aí você chega a uma conclusão, realmente é isso aí, né? Você tem que abrir o seu horizonte de eventos para aceitar as possibilidades do natural. E importante também que daí, né, nesta foto, aparece ali o que é, de fato, mas editaram com a fala dos pilotos, né, no vídeo que foi extraída essa imagem. Que gerou toda a confusão. A fake news, a né? fake news se espalhou aí. Obrigado, Fernando. E se espalha de uma maneira assim, que nem o vírus, né? Quando menos espera, né? E o interessante, vendo pelo aspecto sociológico, as pessoas parecem que elas querem acreditar no sobrenatural. Até uma necessidade, né? É uma busca, né? Nós busca temos por algo exterior mesmo. Quando a né? resposta é bem plausível, elas ficam até chateadas, magoadas. Não, tu tá errado. Não é eu que estou errado. Ali tem cientistas trabalhando, tem pessoas envolvidas. É uma comunidade de pessoas fazendo um trabalho sério, sem o ônus, né? Sem receber nada de ninguém, né? Bônus, melhor dizendo, né? Tendo o seu tempo gasto para aquilo ali. Levando as xingadas de algumas pessoas, porque elas querem acreditar no sobrenatural, né? Mas não é. Nós temos que ser bem sensato. Hein, professor, então, agora, né? Honrando a sua presença aqui, né? Prestígio também do senhor ter disponibilizado um tempo em vir aqui conosco. Finalmente, então, após várias análises, a comunidade, então, científica chegou a um consenso do que são, então, as luzes, né? No caso, o do vídeo, do primeiro vídeo, então, né? Isso, do piloto, gravado do piloto, né? Que não teve montagem, não teve edição, baseado nele, né? Então, eu gostaria que o senhor nos trouxesse, tentasse explicar, né, em uma linguagem para quem é leigo no assunto, assim como eu, quem está nos em casa acompanhando, entender, então, o que são, né? O que foi essas luzes vistas pelo piloto. Essa câmera aqui me mostra? Sim. Tá bom, então vamos trabalhar com essa câmera aqui. O Fernando tá me vendo, né? Tá me escutando. Vendo. Primeiramente, vamos partir pela parte mais simples. Todos os relatos vistos por pessoas em todo o Rio Grande do Sul nesses últimos dias, inclusive aqui em Santa Maria, que eu vi ontem foi um rapaz deu uma entrevista pela rádio de manhã, né? Daquela luz, ficou curioso. Tudo isso não passa de satélites. Satélites. Todos são satélites. Já foi analisado, interpretado, reavaliado. Podíamos imaginar milhões de coisas, mas são satélites. E por que, professor, se demorou, então? Porque o satélite seria algo assim, vamos dizer, comum e talvez que até um piloto seria capacitado. Muito bem colocada essa pergunta. Por que, então, que gerou Porque nós temos novas órbitas de satélites, órbitas polares. Nós temos essa sequência de satélites do Elon Musk, que inclusive alguns refletem, outros não estão nem mais refletindo, porque eles estão até escurecendo os satélites. E gerou-se toda essa confusão a partir dos áudios, né? As pessoas populares que veem aquela luzinha e começam a filmar, nós temos que ter um cuidado e respeitar o pensamento delas também. Um rapaz disse, se não me engano foi de Torres, disse, olha, eu estou vendo a luz, ela vai, mas ela volta. Eu acho que ela não volta. Né? Se nós pegar o vídeo, porque o satélite não volta, o satélite vai, ele faz uma órbita. Ele pode acontecer da pessoa estar observando, dê a casualidade, ele corrigir a sua órbita, mas ele continua indo, entendeu? Então, por mais que nós queremos entender ser o sobrenatural, né, com essa nova leva de satélites que nós temos aí no espaço, né, e novas órbitas também, né, o Elon Musk está botando satélite por tudo que é canto agora, né? Fica até difícil de acompanhar, né? Exato, né?
Tivemos aí aquela trilha de satélite, aquele carrossel de satélites dele, o ano passado, que também foi um fuzuê, né? Os pilotos, eles também, venho falando isso há tempo, né? Eles não têm obrigação de saber tudo. Até porque daí são novas tecnologias Exato, que eles podem não ter ainda se deparado no céu, né? Como essa. Eles têm uma formação, uma qualificação muito boa, claro que eles têm. Meu Deus, são pilotos de avião. Eles estão, o piloto está ali na frente, filmou, está vendo um objeto na frente dele. Ele não tem aquela interpretação final, aquilo está 100 km, 200 km na minha posição, para ele tá ali na frente dele. Então ele tem a preocupação, em primeiro lugar, com os seus passageiros. Por isso que ele recorreu à torre de comando. Vocês estão vendo alguma aeronave, alguma coisa aí? Não estamos vendo nada. Essa foi a primeira preocupação. A primeira preocupação dele não foi de atrás do OVNI, ou querer lançar um vídeo polemizando. Sim. Piloto Tanto não faz. Que até o outro piloto teve bastante cuidado, né? Isso. Não quis falar antes de já ter esse relato, né? Exatamente, né? Baseado no que o Bramon fez, né? Baseado no que os pesquisadores, né? O Fabrício me orientou, tudo isso, nós chegamos a uma conclusão que, infelizmente, aquelas pessoas que ainda estão buscando os extraterrestres, não era nenhum extraterrestre, nada misterioso, nem sobrenatural ali nos céus de Porto Alegre. E vou deixar vocês ainda mais tristes. Não estava nem nos céus de Porto Alegre. Não era no céu, era só a impressão. Era só a impressão. Agora que vem, por isso que eu preciso da câmera. Nós aqui na Terra olhamos as coisas assim. Mas a Terra é assim, ela é esférica, né? Então, o piloto, vou usar essa esfera aqui, ó. Sim, por favor. O piloto, aqui é o planeta Terra, não é mais lixo espacial, agora é o planeta Terra. O piloto está aqui, nessa altitude. O fenômeno está aqui embaixo é Porto Alegre. Então, para quem nos acompanha na rádio esse também, dedo que não está vendo, né, a imagem, o professor está mostrando nos dois, pegando a esfera da e indo em dois pontos Terra, da esfera, isso. Dois pontos, né, do planeta. O piloto é em Porto Alegre. O fenômeno está mais uns 200, 300 quilômetros de distância, ou talvez muito mais que isso aí. E mais adiante do fenômeno tem o Sol, que está a 150 milhões de quilômetros de distância. E isso considerando a curvatura, né, da curvatura do planeta Terra. Então, o que acontece? O Sol manda a luz para o objeto, que está aqui, o objeto reflete essa luz para o piloto, que está aqui, e esse reflexo a pessoa enxerga aqui embaixo, por causa da curvatura do planeta Terra. Claro que se fosse uma linha reta, podíamos pensar diferente. Isso, mais uma vez, prova que a Terra não é plana, né? A Terra é esférica, achatada nas pontas. Então, piloto, fenômeno aqui, né? Observado aqui por causa da luminosidade. Dá a impressão de estar ali próximo a Porto Alegre. Tanto é que eu tenho quase que certeza que, nesse caso, as pessoas embaixo desse caso do vídeo não chegaram a ver também muitas, porque era meio difuso o fenômeno, né? Aparecendo. Então, se a luz foi somente uma projeção, reflexo, por estar muito longe, né, uns 150, 200 quilômetros de Porto Alegre, né, e refletiu muito bem ali, pelos minutos todos que estava sendo visualizado. E a altitude, professor, mais ou menos? 38 mil metros de altura, né? Então, o que acontece? Daria uma impressão, por ser a Terra esférica, de estar sobre Porto Alegre. Então, por isso que também nenhum radar ia pegar. Além dos satélites. Sim, aí também é importante a explicação do radar, né, que estava Exato, também intrigando. Né? Se foi visto, por que os radares não identificaram, né? Porque era simplesmente, ele estava a longa distância, com o reflexo projetado nele, dando a intenção que se estivesse próximo, mas uma longa distância, lembrando que essa longa distância não é em linha reta, é numa curvatura. Sim. Se tu pensar numa longa distância em linha reta, já é um outro cálculo. O que muda o cálculo, o cálculo, tu está numa curvatura, né? Então, que está a 100 km, uma curvatura, dá a impressão de estar mais próximo. E seriam, então, desses novos satélites, para então dificultar tanto também? Isso até eu conversei com o Fabrício, né? Deve ter visto outros satélites. Isso eu conversei com o Fabrício, né? Ele disse que é possivelmente ser novos satélites polares, né? Que é o Elon Musk está lançando, né? E pode se repetir outros naquele mesmo horário também, né? Então, tudo nos leva a crer, né? A Bramon fez um trabalho também relacionado com isso aí, que ali nós temos, né, um fenômeno aéreo bem identificado, né? A projeção, o flower, né, como fala, a luz que reflete no satélite,
caiu sobre a cidade de Porto Alegre, mas não estava sobre Porto Alegre, estava muito longe, né? Sem contar a altitude que ele estava e a distância que ele estava. Essa altitude e essa distância é no pensamento de uma terra esférica. Né? Então, não numa terra... causa uma falsa impressão de que falsa está em impressão que está em determinado local. Então, e tudo que eu tenho recebido, todos eles levam também a ser satélites. Satélites. Tem a Estação Espacial Internacional, que é muito bonita, cruzando os céus, que assusta as pessoas. Tem o Telescópio Espacial Hubble, que está em baixa altitude, está, se não me engano, a 300, 400 km de altitude. A Estação Espacial em torno de 500 km de altitude, que é facilmente confundido. E quando a pessoa dá um foco e um zoom, e aquilo distorce, vira outra coisa, a pessoa se baseia que, olha o formato daquilo, não é o formato daquilo ali, é o zoom da câmera que faz a distorção ótica, né? Sim. Então, não foi dessa vez, então, né? Infelizmente, ou felizmente. Nós não estamos tendo uma onda ufológica. E lá na Argentina, que foi avistado mais recente, meteoros entrando em órbita planetária. Que infelizmente, aí eu tenho que fazer um parênteses, que infelizmente alguns ufólogos estão dando atestado de louco, dizendo que são OVNIs, mas não são OVNIs, né? Eu acho que foi um trabalho bem sério, bem organizado por várias equipes, né? Nós tomamos a dianteira de fazer essa interlocução dessas equipes e levar para a sociedade, né? Como também eles estão levando já para a sociedade, né? A explicação mais plausível que nós temos ali, né? Sem teorias da conspiração, sem falsos levantamentos, baseado na ciência, no que pessoas que entendem do assunto têm o profissionalismo e a qualificação para atestar, né, os fenômenos. Isso, porque todos os leigos, todas as pessoas leigas querem também dar uma resposta. É claro que elas têm esse direito, né? Vivem uma sociedade livre, mas o achismo cria-se mais confusão, né? E você cria essa confusão baseado no que tu supõe no teu desejo, mas não é o desejo do pesquisador. É o desejo do fenômeno em si, propriamente dito, né? Bem, professor, e agradecemos muito pela sua disponibilidade em vir, por ter trazido essa informação para a gente. Sei que o senhor está requisitadíssimo, está também estudando, tem um tempo que o senhor se dedica, né, para conversar também com os seus colegas da área, para justamente se chegar nesse consenso. Então, muito obrigado, né, por trazer essa explicação toda, essa contextualização para a gente. E principalmente trazendo a resposta, então, do consenso, né, que se chegou sobre essa luz, também explicando sobre esses outros vídeos que geraram a confusão e que não são verídicos na íntegra, né, foram editados. Então, muito obrigado. Agradeço muito a CDN, a Rádio do Diário Santa Maria, e descobri que aqui na frente tem um extraterrestre. Olha que impressionante isso, tem um ET aqui. Aqui tem um ET, né? Muito bacana, obrigado a vocês. Nós que agradecemos. O análise deste sábado, 12 de novembro, vai ficando por aqui. Hoje, então, a gente falou sobre os relatos, né, de avistamento das luzes. Trouxe, então, o consenso da sociedade, que não são extraterrestres, como o professor nos trouxe a explicação, era um satélite. Exatamente. Né, aqui conosco a gente teve a participação, então, do diretor do Observatório de Astronomia Cosmos, o Hernan Mostágio, que também é diretor do Museu Internacional de Ufologia, História e Ciência, né, que ambos ficam em Itaara. Ele também trouxe as informações de como quem quiser conhecer pode fazer. E também é professor e historiador. Muito obrigada mais uma vez. E o programa Análise volta no próximo sábado, a partir das 10h30. Fique agora com o Central CDN. Tchau, tchau.